A Dita e a Gotia foram as fundadoras. Elas é que estabeleceram uma frequência ali, porque elas já estavam, quando eu cheguei, elas já estavam ali há um ano e meio. As duas começam lá em 2008. E eu entrei como uma estagiária. Eu observava a aula, como elas faziam, como as crianças se comportavam, e até que uma hora você tem que ser desbravadora, você tem que ter a coragem e dar a sua primeira aula. E daí você vai criando a sua frequência. E foi assim. Quando eu cheguei na Rosinha, já tinha Satbian e Abita, eu não conheço a Gotia, com um trabalho já muito bem estabelecido, né? Para mim foi uma experiência incrível, porque eu nunca tive na minha vida contato com criança, ou contato com criança de uma forma muito de tia, mas eu nunca tive um contato com criança, então foi muito desafiador, né? Porque a linguagem da criança é outra, a criança tem uma intimidade com o corpo e com o tato, que foi uma coisa que eu nunca tive. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado mútuo, assim, sabe? Porque foi muito engraçado, assim. Eu lembro que eles chegavam, sentavam no meu colo, eu falava, que intimidades são essas? E aquela coisa, aquela espontaneidade da criança mesmo. A aula de criança, ela demanda, né? Então, houve uma troca muito grande da gente nesse sentido. E aí eu acho que o esforço é no sentido de realmente disponibilizar tempo. Você tem que disponibilizar tempo para você aprender, para você comprar, para você trocar, para você planejar. E outra coisa que eu acho importantíssima para que aquilo perdure, além do Sevadar ter esse compromisso de ser bom ou ruim, ele está ali, é que a creche ela reconheceu o trabalho também. Porque a creche sempre foi muito aberta para a gente, né? A gente chegou a pedir reuniões com eles para trocar algumas ideias ou para participar de algumas reuniões de professores. Eles sempre autorizaram, eles sempre nos integraram. Então, assim, sempre teve uma relação muito bacana com as professoras. Assim, podemos marcar uma reunião com as professoras, por exemplo, para ver o tema que aquela turma está estudando ou que ela vai estudar durante todo aquele ano, que temas que vão ser trabalhados. Porque quando você vai montar a sua aula, você pode entrar no tema que aquelas crianças já estão trabalhando. A sua história que você vai criar ali com aquele CRIA, ele pode dar informações também para aquela criança, ele trabalha aquele tema que a creche vai trabalhar. Elas são fantásticas, a Rosinha é importantíssima o compromisso da Rosinha. Então, eu acho que uma das coisas que ajudou a sustentar é porque nós tínhamos um compromisso e tínhamos uma disponibilidade para essa cooperação mútua, porque se isso não tivesse, não teria como, porque acontece coisas. Né? É impossível, né? Ao longo de tanto tempo não acontecer nada. A gente percebe que essas crianças, elas vivem numa certa vulnerabilidade social, assim. Então, eu acho que neste contexto, você trabalhar o Kundalini Yoga, você fazer essas crianças assentarem, por mais que, quando eu brinco, sentar dentro de uma agitação infantil, mas enfim, por mais que você traga um olhar, e é muito diferente o que a gente traz, né, da realidade delas, que a gente traz um outro olhar, né, uma nova forma de lidar nas relações, é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Sabe? Então, assim, eu acho que agrega muito valor. Então, sabe quando você planta uma sementinha que mesmo se aquela hora, eu acho que eles têm como, em algum momento da vida deles, até mesmo porque a gente trabalha antes dos 5, 7 anos, né? De resgatar aquilo ali. Você me lembrou também que eu já tive relatos de pais contando que eles chamam os pais para fazerem yoga em casa.
Então, ele sabe como iniciar uma aula, ele sabe entoar o mantra, ele chama o pai e a mãe para fazer. E o irmão que não está na creche também. Então, isso é de extremo valor, porque ele aprende a se escutar. É desafiante, muitas vezes é super cansativo, depende, a criança oscila muito, então tem dia que a turma está calma, tem dia que a turma está agitada, e aí é você que vai aprendendo a lidar com o estado que aquela turma está naquele momento, naquela hora. Você acaba descobrindo em você formas novas de lidar com situações diferentes, novas. Aquela criança que está lá dentro de você, ela é ativada quando você trabalha com criança. Então, essa criança, ela vem... mesmo que a sua criança esteja muito adormecida, ela é convocada a acordar, e é isso que faz a aula ter aquele clique, como se fosse uma sinfonia, e todos os instrumentos tocam juntos ao mesmo tempo, em harmonia. Inspira mais uma vez. Adeus. E a última vez.